Olá, querido, graça e paz. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, né? Que Deus abençoe todos os seus projetos nesse dia, né? Sejam todos bem-vindos ao canal da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus, né? Eu sou o pastor e professor Washington Oliveira. Se você ainda não conhece esse canal, eu convido você para conhecer esse canal e nos ajudar a pregar a palavra. É muito importante, né? Você curtir o canal, você comentar e compartilhar também, e também se inscrever no nosso canal, e você nos ajuda a pregar a palavra. Quando você dá o seu like, quando você faz o comentário, quando você compartilha e se inscreve, né, o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Então, por isso, né, eu convido você a conhecer o nosso canal. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso curso básico de teologia. Estamos estudando sobre teologia sistemática 1, onde nós estamos abordando a origem bíblica, a palavra de Deus, Deus e a Trindade, atributos divinos, o Senhor Jesus Cristo, o pecado, a expiação do pecado e a eterna salvação. Eu quero, convidar você à página de número 7 da nossa apostila de Teologia Sistemática 1, onde nós vamos dar continuidade à aula passada, o vídeo que está no nosso canal. E essa vamos dar mais uma vez, dando continuidade aqui ao nosso estudo. Estamos estudando sobre atributos de Deus, qualidade, algo que somente Deus tem, né? Então, Deus, ele é poderoso. Então, quando se fala de atributos de Deus, os atributos são as qualidades, características que mostram a sua perfeita moral e personalidade. Os títulos e nomes, que as Escrituras dão a Deus mostram que ele é o seu caráter e atribuições. A Bíblia refere-se a Deus por vários nomes e título. Cada um deles revela-nos sobre ele. Deus é Espírito, com personalidade e sabedoria, e todo-poderoso. Então, esses atributos, essas qualidades, somente ele tem. Então, vamos lá aqui. Letra G, Deus é amor. Um dos atributos de Deus é que Deus é amor, né? Somente ele tem esse amor que nos preenche, né? Esse amor ao ponto de se entregar. E aí eu quero compartilhar um texto com os alunos que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 3, muito conhecido, né? De todos que têm a Bíblia como regra de fé. João, capítulo de número 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, um dos atributos de Deus, que ele é amor. O amor dele supre, todo vazio que tem em nós. Quando a gente se entrega para Cristo, quando a gente abre o nosso coração para ele, ele preenche todo o vazio do nosso coração. Outro texto que eu quero compartilhar, primeira Epístola Universal do Apóstolo João. É interessante que João escreveu 5 livros, que não deve ser confundido com João o Batista que batizava, mas João evangelista. Então ele escreveu 5 livros, ele escreveu o Evangelho de João, a primeira, segunda e terceira Epístola de João e Apocalipse. Esse texto está na primeira de João, vamos lá, primeira Epístola de João, capítulo de número 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Interessante, né? 1 de João, capítulo 4, versículo 8, diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, todo aquele que não ama,
ele não conhece a Deus. Deus passou distante dele. Quando Deus está em nós, no nosso coração, a gente ama ao próximo. Então, um dos atributos de Deus é que ele é amor. Outro atributo de Deus aí, que ele é fiel. Ele nunca falha, sempre cumpre o que prometeu. Aí nós temos um texto aqui para compartilhar. Primeira carta de Paulo, 1 Coríntios capítulo 1. Vamos lá, voltar aqui um pouquinho, 1 Coríntios capítulo de número 1. Onde esse é o amor, né, estampado em nós, que é o amor de Deus em nós. Um dos atributos de Deus é o amor que ele tem por nós. Então, quem não ama, nunca conheceu Deus. Não sabe quem é Deus. Então, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Está escrito assim a palavra de Deus. Fiel é Deus pelo qual for chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, um dos atributos de Deus também é fidelidade. Então, se a gente é infiel, Deus continua fiel, porque ele não pode negar a sua essência. Então, esses atributos de Deus são qualidade, título que só ele dá. Então, vamos lá. Primeiro atributo de Deus, ele é onipresente, significa que ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Segundo atributo de Deus, onipotente, ele é o todo-poderoso, ele tem poder para todas as coisas. O terceiro atributo de Deus é onisciente, tem conhecimento perfeito de todas as coisas, ele sabe o que passa na nossa mente. Então, aí o quarto atributo de Deus, ele é criador. Ele criou todas as coisas que estão no céu e na terra. Então, aí o quinto atributo de Deus, ele é santo. Somente ele é santo. Então, nós somos santos porque nós somos santificados por ele. Então, aí, o sexto atributo de Deus, ele é espírito. João 4, 24. Ele é espírito. E aí, ele é justo, amor e é fiel. Esses são atributos de Deus, qualidade de Deus, que somente Deus tem. Somente ele tem essa capacidade. Agora nós vamos entrar na parte da trindade. O que é trindade? Vamos lá. O que significa trindade de Deus? Significa que Deus é uno e triuno ao mesmo tempo. Deus é um só, porém existem três pessoas distintas. Deus existe em pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não há três deuses, mas um Deus existe em três pessoas diferentes. A mente humana é limitada, não consegue compreender porque não conhecemos nada igual. Para compararmos, nada se compara a ele. Mesmo no mundo material, há muitas coisas que o homem ainda não entende e continua pesquisando. Deus é triuno, ou seja, um e triuno. A trindade divina é constituído do Pai, Filho e Espírito Santo. As três pessoas são eternas, igual entre si. Isso aqui é muito importante, é muito relevante para nós. O que é isso? A palavra trindade, né, não aparece na Bíblia, mas por toda a trajetória da Bíblia, nós vamos ver, né, o que significa trindade. Significa dizer que Deus é um e triuno ao mesmo tempo. Então, olha só, existe um Deus que subsiste em três pessoas distintas, todos três são Deus, todos três trabalham em conjunto um com o outro,
e nenhum tem ciúme do outro. Isso significa que Deus é trino e um ao mesmo tempo. Não são três deuses, são três pessoas distintas e todos três são Deus. Então existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que trabalha junto. Então nós vamos ver que o Pai, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, né? Todos eles trabalham em conjunto. Então, é muito importante a gente destacar que, será que é três deuses que existem? Não. É três pessoas distintas, três pessoas diferentes, mas que se unem, né, em um Deus em propósito. Todos três são Deus. E todos três trabalham em conjunto, um com o outro. Então, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, todos três, né, são Deus e trabalham em conjunto. Vamos lá. Prova bíblica da Trindade. Vamos lá aí. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, o primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas no original da Bíblia, a palavra usada para Deus é Elohim, uma palavra no masculino plural. Então, desde o primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus o céu e a terra. Na língua hebraica, a língua original do Antigo Testamento, essa palavra chamada Elohim é uma palavra no plural, que significa uma palavra masculina e no plural. Então mostra que os três já estavam trabalhando junto desde a criação. Vamos lá. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Foi Deus que criou o homem, pois só ele é o Criador. Ele usa o plural para referir-se a si mesmo, mostrando que existe mais de uma pessoa. Alguns dizem que isso é apenas uma figura de linguagem para pessoas importantes, mas essa figura não aparece para outros personagens importantes da Bíblia. De qualquer forma, é um indício para confirmar a Trindade divina. Então aí, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos um homem. Então ele está se referindo, está falando no plural. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa referência. Existem até alguns que dizem que essa palavra era usada para pessoas importantes, mas em outras passagens da Bíblia a gente não vê se referindo a nenhuma pessoa. Então isso mostra que, de fato, há mais de uma pessoa na criação trabalhando em conjunto. Então o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mais uma prova aí que de fato existe. Em Mateus capítulo de número 3, versículo 16 ao 17, no batismo de Jesus, o Filho de Jesus sai da água, o Espírito Santo desce do céu como pomba, e Deus Pai fala do céu. Há uma manifestação clara da Trindade divina. Vamos ler esse texto, até porque o texto é rico, né? É relevante. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Vamos lá, Evangelho de Mateus, capítulo 3. Capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Vamos lá, a partir do versículo 13. Evangelho de Mateus, segundo escreveu o biógrafo Mateus, capítulo 3, do versículo 13 ao 17. Olha só o que está escrito na poderosa palavra de Deus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondeu e disse-lhe:
deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo das águas, e eis que se lhe abriu o céu, e viu o Espírito de Deus descer, como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: este é meu Filho amado, em quem me compraz. Então, como identificar aqui, nesse texto do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 3, do versículo 3 ao 17, como identificar os três aqui? Primeiro aqui, vamos por etapas aqui. É o filho, ele vai até João Batista, o primo de Jesus, para ser batizado. Aí houve-se aquele questionamento de João Batista, dizendo: eu careço ser batizado por ti, vem tu querendo que eu te batizo? E Jesus fala para João Batista: é necessário para se cumprir, porque a Bíblia é um livro de cumprimento, para se cumprir. Então aqui, o Deus Filho está sendo batizado pelo João Batista no Rio Jordão. O Deus Espírito Santo, ele desce em forma de pomba, não é pomba, é uma forma, um tipo de pomba. E o Deus Pai fala do céu. Ouve-se, ali aquele barulho e a voz, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, aqui nós vemos a junção dos três, que nós vemos o Deus Filho sendo batizado por João Batista, nós vemos o Deus Espírito Santo em forma de pomba e o Deus Pai falando do céu. Então isso prova, mais uma vez, biblicamente, que existe um Deus que subsiste em três pessoas distintas. Todos três são Deus. Outra passagem bíblica aqui, vamos lá. Em João, capítulo de número 10, versículo 30 a 33, Jesus diz: eu e o Pai somos uma. Por causa dessa declaração, os judeus querem apedrejar Jesus. E ele diz: tenho feito muitas boas obras entre vocês. Por qual dela vocês estão me apedrejando? E eles responderam: não é por alguma boa obra que te apedrejamos, mas é porque, sendo você homem, se faz igual a Deus. Então aqui era muito difícil para os fariseus entender quando Jesus se pronunciava dizendo: eu e o Pai somos uma só. Quem vê a mim, vê o Pai. Então ele está dizendo que ele e o Pai é uma em propósito, em santidade, e ele foi enviado através do Pai. Então, quem vê a mim, vê o Pai. Então, um dia Tomé questionou lá em João capítulo 14, a partir do versículo 6, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesse mesmo contexto, lá ao seguir, Tomé vai perguntar, Felipe vai perguntar, quando ele fala que ele vai para o Pai. E ele disse: mostra-nos o Pai. Felipe pergunta. E Jesus falou assim: olha, tanto tempo vocês estão comigo e não me conhecem? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, somos igual em propósito, em santidade, E a mente humana dá um nó na cabeça. É difícil compreender, mas, biblicamente, nós acreditamos, eu acredito. Existe uma linha teológica que não acredita na Trindade, só acredita no Deus Pai e no Deus Filho. Eles acreditam que o Espírito Santo, a terceira pessoa, é o Espírito de Deus, mas nós acreditamos, eu acredito piamente no que a Bíblia diz, que todos três são Deus. Então vamos lá. Como Deus pode ser um e triuno ao mesmo tempo? Como três pode ser um só? Um em propósito, em santidade, em união, em poder, em amor eterno e perfeito. Não há três divisão, nem ciúme entre os três, mas sim perfeito e eterno em harmonia. Devido à nossa incapacidade de compreender a Deus, a Bíblia às vezes os descreve como homem, ou com sentimento
e qualidade humana, para que nós possamos entender como se Deus fosse adaptado à nossa compreensão, para nós entendermos a sua mensagem e ações. Então aí, né, nós vemos aí como Deus pode ser um e triuno ao mesmo tempo. A nossa mente, né, a nossa incapacidade de compreender que são três pessoas distintas, três pessoas diferentes, três pessoas com personalidade. Então a Bíblia descreve como se fosse humano, para que a gente venha entender, como se fosse adaptado Deus para a gente poder entender Ele. Então é três, né, que se torna um em união, em propósito, em santidade. Interessante que os três trabalham em conjunto e nenhum tem ciúme um do outro. Então a gente vê no Antigo Testamento, a gente vê o Deus Pai trabalhando. A gente vê em toda a criação, no livro de Gênesis, no segundo livro, né, do Pentateuco ali, porque o Pentateuco é composto de 5 livros, que são Gênesis, que são Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, no segundo livro do Pentateuco, o livro de Êxodo, nós vemos isso, Deus falando com Moisés. Êxodo capítulo 3, Moisés está ali próximo ao monte Horebe, ao monte Sinai, que é o mesmo monte, e ali ele ouve a voz do Deus Pai. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Né? Eu vi e ouvi a aflição do meu povo e desci para dar o livramento. Então Deus está convidando o homem para poder fazer parte do seu propósito, para salvar, resgatar o seu povo que estava há 430 anos no Egito, através de Moisés. Então nós vemos no Antigo Testamento o Deus Pai trabalhando, criando. Até muitas das vezes a gente vê um Deus rígido, né? Executando, mandando eliminar, porque ele é Deus, ele sabe de todas as coisas. No Novo Testamento nós já vimos o Deus Filho através de Jesus, curando, libertando, transformando, expulsando o demônio, né? E ali ele morre e ele disse, eu preciso ir para enviar outro, o Consolador. Outro, no original grego, significa da mesma personalidade, o mesmo poder. Então Jesus vai e envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo está hoje trabalhando. E a igreja recebeu o Espírito Santo lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando na festa da colheita, a festa do Pentecoste, que era a festa da colheita ali, que se dava 50 dias após a Páscoa, o Espírito Santo desce sobre aqueles 120 crentes e faz, né, isso aí, tudo que a gente já conhece hoje. Então, esse Deus, ele é poderoso. Vamos lá. Alguns textos aqui, para a gente poder entender melhor. Está escrito em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, e Salmo 101, versículo 6. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares sobre os fiéis da terra. Está escrito também no Salmo 7, versículo 9, Deus sonda, investiga o nosso sentimento, o nosso coração. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7 também. Está escrito em 2 Reis, capítulo de número 17, versículo 11. A ira do Senhor se acendeu. Então, muitas das vezes o texto que a gente lê, aparentemente parece que foi adaptado para que a gente venha entender Deus como se fosse humano. Só que Deus não é humano. Deus é Deus. Segundo a narrativa bíblica, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 23 e 24, quando o próprio Jesus, que é Deus, está se referindo à mulher samaritana, ele diz assim, mulher, a hora vem e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí ele prossegue dizendo, o Pai é espírito, importa que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, Deus é espírito. Deus não está limitado como nós humanos, limitado a corpo, limitado a espaço,
limitado a tempo, limitado a relógio. Não, Deus não está limitado a nada. Por isso ele diz lá em Moisés, no Salmo 90, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como 1000 dias. Pedro também fala em uma das suas cartas que 1000 dias como um dia como 1000 anos para Deus, e 1000 anos é como um dia. Então vamos lá. O autor descreve Deus como atitude semelhante às humanas, para podermos compreender a ira de Deus. Não é como a nossa. O homem se ira porque perde o controle, mas a ira de Deus não é um descontrole, mas a aplicação da sua justiça para nós corrigir ou punir. Ele não é injusto, né? E nem mal, porque ultrapassamos o limite e a oportunidade que Deus nos deu. Deus é misericordioso e tardio para se irar, grande em bondade. Naum capítulo 1, versículo 3. Então, esses textos que eu citei, né, tanto de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, escrito pelo Salomão, tanto Salmo 101, versículo 6, escrito por Davi, e também Apocalipse, Salmo de número 7, versículo de número 9, e Apocalipse 2, versículo 7, escrito pelo apóstolo João, e também Êxodo, capítulo 4, versículo 14, escrito por Moisés, e também 2 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 11, são textos que o autor está adaptando esse texto para que a gente venha compreender Deus como humano. Quando o salmista Davi, no Salmo 101, usa a característica humana, se referindo à linguagem figurada, dizendo que Deus está dizendo: os meus olhos procuram os fiéis da terra. Então, são textos adaptados para que a gente venha entender, compreender, porque nós temos muita dificuldade como seres humanos, como limitados. Nós somos limitados, irmãos. E Deus é Deus sem limite, de entender, de compreender essa capacidade desse Deus tão poderoso, esse Deus criador de todas as coisas, esse Deus que são 3 pessoas distintas, que se formam um Deus, né? Que são 3 pessoas que se unem em propósito de santidade, em propósito de adorar, e todos os 3 trabalham em conjunto, e nenhum tem ciúme um do outro. Então vamos continuar nossa aula ainda falando sobre Deus, sobre, né, esse assunto sobre Trindade. Vamos lá. Os nomes de Deus. A como se refere a Bíblia, né? Sobre os nomes de Deus. Deus é único. A Bíblia refere-se a Deus por vários nomes e títulos, porque cada um deles traz para nós informações sobre ele. A Bíblia o chama de, primeiro aí, de Deus, aquele que é o Criador, o único Deus soberano sobre todos, né, da terra. Então, a Bíblia se refere a ele como Deus. O que é Deus? Aquele que criou todas as coisas. Né? Então, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, e Romanos, capítulo de número 5, eu quero ler esse texto de Romanos, capítulo 5. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, nós temos aqui uma visão desse Deus criador de todas as coisas. Ele é Deus, né? Vamos lá, Romanos, capítulo de número 5. Romanos, capítulo de número 5, escrito pelo apóstolo Paulo, que escreveu essa carta. Versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o nome Deus que a Bíblia dá para ele significa que ele é criador de todas as coisas. Outro nome que a Bíblia dá para ele, para Deus, Pai. Como Jesus chamou na oração
do Pai Nosso, Pai como a origem e a causa de todas as coisas. Então, em Mateus, capítulo 6, no versículo 6 a seguir, na oração universal, que todo mundo conhece essa oração, tanto o espírita, o católico, né, o muçulmano, qualquer religião conhece a oração universal, onde Jesus ensina, quando vocês for orar, vocês oram assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe entrar ou cair em tentação, mas nos livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a honra e a glória para todos sempre. Então, Deus é se referido como Pai. Primeiro na Bíblia é chamado de Deus. Deus significa que ele criou todas as coisas. E também é chamado de Pai, quando Jesus se refere ao Pai. Outro nome de Deus que a Bíblia se refere, Elohim, o Deus Criador, é um nome hebraico masculino para o plural. Então esse nome Elohim, né, significa Criador de todas as coisas também. É um nome hebraico, masculino e plural. Se refere que, né, os três, né, como eu já falei. O Deus, né, Pai, Filho e Espírito Santo. E também Jeová. Vamos ver aqui esse nome Jeová. O Senhor, o Deus eterno, os israelitas respeitavam tanto esse nome que evitavam pronunciá-lo para não falar o nome de Deus em vão, como diz a lei de Moisés. Por isso perdeu-se a pronúncia do nome. Jeová não é um nome original hebraico para Deus. O nome Jeová foi criado no século 8 depois de Cristo, da união do nome hebraico original com as vogais do nome hebraico Adonai, meu Senhor. Como o nome original hebraico, esse nome hebraico para Jeová não aparece no Novo Testamento, que foi escrito em grego. O Novo Testamento, os nomes para Deus vêm do grego, tais como Deus, o Senhor, né? Mas não aparece nenhum nome hebraico, a não ser que seja traduzido para o grego. Então, esse nome que a gente usa como Jeová, né? Esse nome ele foi criado no século 8 depois de Cristo. Esse nome Jeová vem da união, né, da palavra hebraica original de Adonai. Adonai é Deus, né, que significa Senhor. A palavra Adonai significa, melhor dizendo, Senhor. Então, no grego que foi escrito o Novo Testamento, não aparece a palavra Jeová. Aparece a palavra Senhor. Então, conforme os hebreus, eles tinham tanto temor de pronunciar o nome de Deus, eles foram perdendo ao passar do tempo a pronúncia, o jeito e a forma de pronunciar o nome de Deus. Então, no século 8 depois de Cristo, foi adaptado esse nome Jeová, criado, né, no século 8